Olá pessoal, eu sou a Jéssica do blog Trem Literário e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o que eu achei do livro Outlander, o volume 1, A Viajante do Tempo. Pessoas desaparecem o tempo todo. Pergunte a qualquer policial. Melhor ainda, pergunte a um jornalista. Os desaparecimentos fazem parte do dia a dia deles. Adolescentes fogem de casa, crianças desgarram-se dos pais e nunca mais são vistas. Donas de casa chegam ao limite da paciência, pegam o dinheiro das compras e um táxi para a estação de trem. Banqueiros internacionais mudam de nome e desaparecem na fumaça de seus charutos importados. Muitos dos desaparecidos são encontrados, vivos ou mortos. Afinal, os desaparecimentos têm uma explicação, quase sempre. Já nessa primeira parte do livro, a gente já tem um baita de um spoiler do que nos espera, né, nessa aventura aqui, escrita pela Diana Gabaldon. Então, gente, essa aqui ela vai contar a história da Claire, tá? Da Claire Randall, que ela tá vivendo aí na Segunda Guerra Mundial, pós-Segunda Guerra Mundial. O marido dela é um soldado, então ele lutou aí na Segunda Guerra e eles tiveram que interromper mesmo o processo de casamento deles, ficaram um tempo separados. E aí eles decidem ir lá para a Escócia, em Inverness, né, numa cidade da Escócia, ter uma segunda lua de mel, começar a ter uma família, né, aproveitar aí o tempo que eles passaram separados, aproveitar para voltar a se conectar como casal mesmo. Então a gente tem reflexo aqui dentro do livro que o Frank, né, o marido da Claire, ele é muito apaixonado por ela, os dois se dão muito bem, né, eles têm uma amizade muito legal. Então a gente tem esse cenário, assim, praticamente perfeito. E aí, gente, tem um dia que a Claire, ela tá passeando ali pelas redondezas de Inverness e ela vê um círculo de pedra. E ela, por algum motivo, ela se sente muito atraída por aquele círculo de pedra e ela toca em uma das pedras. E aí ela fica zonza, ela desmaia e quando ela acorda, ela tá no mesmo lugar, só que 200 anos antes. Então ela tá dentro de uma Escócia totalmente violenta, cheia de perigos, porque assim que ela chega lá na Escócia, tá? Nessa Escócia de 200 anos atrás, ela se vê no meio de uma guerra, de uma batalha, e aí ela encontra um cara lá que primeiro instinto dela é chamar ele de Frank, que é o nome do marido dela. Só que aí ela percebe rapidamente que ele não tem nada a ver com o marido dela, tanto que ele tenta estuprar ela na primeira cena do livro. Ele era um dos antepassados do marido dela, o Jack Randall, também conhecido como Black Jack aqui no livro. E aí ela acaba sendo resgatada, né, pelos escoceses ali, por um grupo de rebeldes. Só que tem um detalhe, a Claire é inglesa. Então aqui tá retratando um momento da história com o conflito da Inglaterra com a Escócia. Um conflito político mesmo, porque a Inglaterra queria dominar todos aqueles países ao redor dela. Então a Escócia, ela foi um dos países que resistiu muito a esse domínio inglês. Só que aí, que nem eu falei pra vocês, a Claire, ela é uma cidadã inglesa. E aí ela se vê resgatada por um grupo de rebeldes, né, escoceses, que até o momento tratam ela super mal, porque não sabem se ela é uma espiã francesa, se ela é uma espiã inglesa. Então eles têm muitos receios do que ela é. E ela não pode dizer que ela simplesmente é de um futuro, de 200 anos à frente. Como que ela vai explicar isso para um bando de cara que tá lutando numa guerra, que quer lutar pelo país, que tá cansado, que tá estressado? Como que ela vai explicar que ela veio 200 anos do futuro? Então, assim, gente, muita confusão vai acontecer nessa história, tá? Muita confusão e muita aventura. E aí tem um certo cavaleiro aí, um guerreiro, né, escocês, que faz parte desse grupo de rebeldes, que começa a ter um certo desenvolvimento de amizade, primeiramente, né, com a Claire, porque ela acaba ajudando ele a lidar com as feridas, a lidar com as feridas mesmo de guerra, porque ela é uma enfermeira, então ela tem vários conhecimentos nessa área. Então ela acaba aproveitando esses conhecimentos e acaba ajudando esse grupo de rebeldes a se curar, a se cuidar. Ela até é conhecida ali como a curandeira, porque naquela época eles não sabiam o que era um enfermeiro, né? Não sabiam nem sobre germes. Então ela acaba usando álcool de bebida para esterilizar as feridas e eles acham o máximo. Então a gente tem muito esse retrato mesmo da Escócia de 1743, tá? Então a gente tem esse retrato assim bem nítido.
E aí, como eles estão nessa desconfiança, se ela é espiã, se ela não é, aí ela tem uma treta lá pra resolver com o antepassado do Frank, que é o Black Jack, né? Então, assim, gente, uma confusão atrás da outra, tá? O que eu gostei dessa história é porque ela traz um contexto mesmo histórico, ela é uma fantasia histórica, então tem um apanhado aí de fatos muito grande, misturado, é claro, com a ficção de poder viajar no tempo, né? Então a gente tem esse cenário de como seria uma pessoa, por exemplo, hoje, imagina nos dias de hoje, 2024, você poder voltar 200 anos na história, tá na sua cidade, tá onde você está me assistindo aí, mas com todo um cenário diferente, com pessoas com pensamentos super retrógrados, super diferentes do que a gente está acostumado a ver. Então é isso que a Claire ela acaba se deparando nesse livro aqui. E ela tem que lidar com tudo, né, gente? Ela tem que lidar, ela quer voltar pro marido dela, ela não sabe como voltar pra casa, ela tá sendo ameaçada de morte, tá tentando ser estuprada, ela tá tentando salvar as pessoas que estão ali, porque ela depende de uma certa forma deles. E aí muitas coisas vão acontecendo nessas longas páginas aqui, tá? É claro que ela acaba tendo um envolvimento amoroso com esse guerreiro inglês aqui, esse guerreiro escocês aqui, tá? Ela chega em um determinado momento da história que ela acaba sendo forçada a se casar com ele, porque é o único jeito dela ser protegida aí do Black Jack, senão ela vai ter que ser entregue para as autoridades inglesas. Então, se ela se casar com ele, ela acaba se tornando uma cidadã escocesa e eles não precisam entregar ela para o governo inglês. Então, ela acaba tendo que aceitar isso. Só que assim, gente, ela ela acaba desenvolvendo uma parceria com ele, né? Então a gente tem esse envolvimento amoroso dos dois, mas tem mais ainda uma parceria entre os dois. E é muito engraçado porque ela acaba usando as duas alianças, porque o passado dela é ele e o presente dela é o Frank, né? O marido atual dela. Então ela tá com dois maridos, tá com duas alianças diferentes nos dedos. E ela tem esse baita de conflito, ela quer voltar pra casa, ao mesmo tempo ela não quer também voltar pra casa, ela tem que resolver, ela acaba se envolvendo nos conflitos ali, ela acaba gostando das pessoas ali, desenvolvendo amizades, criando laços, e ela tem esse conflito no livro todo também, né? Voltar pra casa, como voltar pra casa, ou então ficar aqui, assumir esse meu lugar aqui. Então a gente tem essa Claire, assim, e eu gostei muito, tá, gente, da narrativa da Diana Gabaldon. Eu nunca tinha lido nada sobre ela, eu comecei a assistir a série, na verdade, e aí eu parei porque eu decidi ler o livro, eu gostei da proposta da série. E vim aqui pro livro. Esse livro aqui, gente, ele tem 750 páginas, tá? Não é o maior da coleção toda. Eu acabei aproveitando uma promoção da Amazon pra completar essa coleção. Mas, assim, é uma leitura que tem momentos, assim, de que não tá acontecendo nada, tá? Nada muito grave na série, muita coisa rolando. Não, às vezes a Claire, ela tá simplesmente ali vivendo um pouco a vida dela, né? Então a gente acompanha isso. Mas é um livro, assim, que ele é extremamente envolvente, extremamente viciante. Eu sei que às vezes o calhamaço pode assustar alguns leitores, mas, gente, o que eu mais gostei nessa série foi que ela não é uma simples fantasia, ela é uma fantasia histórica. Então, ao longo das páginas ali, o que vai acontecendo na história, a gente vai aprendendo também dos fatos, principalmente desse conflito entre a Inglaterra e a Escócia, que eu desconhecia, tá? Então, eu achei muito interessante a gente ter esse ponto de vista, né? Principalmente dos escoceses, que acabaram sendo oprimidos aí pelo governo inglês. Então, a gente tem uma ideia mais ou menos de como eles eram ali. Eu vou colocar um disclaimer aqui bem nesse vídeo, tá? Porque tem muitas cenas de violência, tem cenas de tortura explícita e tem cenas mais hots aí também, bem explícitas, sem contar que tem cenas de estupro sim, tá? Então, assim, se você é sensível a algum desses temas, ou se você faz parte da galerinha mais jovem que me acompanha aí, né? Então, espera um pouquinho pra ler essa história, porque ela é uma história, assim, é uma fantasia adulta, tá? Então, ela tem bastante coisas aí acontecendo, principalmente porque é uma Escócia de 1743, tá, gente? Então, eles estavam no auge aí da barbárie, eles decapitavam mesmo as pessoas, eles tinham guerras sangrentas, então é um conflito, assim, bem político mesmo, tem um conflito social também, mas a gente vê muito presente essa parte da violência, assim, que a autora não poupou a gente nas páginas. Então, como eu disse antes, é uma história muito interessante, eu super recomendo esse livro, eu devorei essas páginas aqui, mas ela tem temas sensíveis sim, então se você for
meio sensível a algum desses temas ou te causar algum tipo de gatilho, eu acho que esse livro não seria adequado para você. Mas é isso, tá, gente? Se você já leu Outlander, se você gosta dessa série ou se você só tá acompanhando pela adaptação cinematográfica, me conta aqui nos comentários qual é o seu personagem favorito, o que você gostou dessa série, o que você gostou desse livro aqui, se você também recomenda, ou me deixem outras recomendações aqui de fantasias históricas, porque eu gostei muito dessa temática e como a autora abordou isso no livro. Então é isso, gente. Um super beijo e até o próximo vídeo!